tem jogadores lá. E por falar em volante, eu quero te falar de um volante agora que vem do Del Valle aqui para o São Paulo, que o volante, ele aparentemente é bom de bola, ó. É o Matthew... Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta como andam as negociações entre São Paulo e WTOI para a reforma do Morumbis. Quero contar também sobre o salário... Para dar a afirmação do time do técnico Luiz Ubeldia. Vamos ver, agora é mata-mata, hein? O São Paulo será a última equipe a entrar em campo nesta fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Enquanto o Palmeiras joga neste sábado, Santos e Corinthians no domingo, o São Paulo só na segunda-feira à noite enfrenta no Morumbi o Novo Horizontino. Novo Horizontino que, aliás, jogou neste meio de semana pela Copa do Brasil, eliminou o Rio Branco do Espírito Santo ao vencer por 3-1, teve que fazer uma viagem, retornou somente nesta sexta-feira e, claro, teve a sua preparação encurtada para a partida contra o São Paulo. Novo Horizontino que no ano passado eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista justamente nesta fase. O jogo aconteceu também no Morumbi, terminou empatado 1-1 e nos pênaltis a equipe de Eduardo Batista passou. O Ferreirinha, que está voltando, treinou durante a semana, ficou ausente das últimas partidas da fase classificatória, inclusive foi destaque nesse jogo. O Novo Horizontino saiu na frente, o Ferreirinha empatou o jogo ainda no primeiro tempo, mas se lesionou, foi substituído, o São Paulo perdeu força ofensiva e não conseguiu o gol da vitória. São Paulo que inclusive carrega 2 eliminações seguidas nas quartas de final. 2023 caiu para o Água Santa do então técnico Thiago Carpini. Para evitar essa terceira eliminação e buscar a classificação, Zubeldia tem a volta do Ferreirinha, que deve ficar no banco, deve manter o quarteto ofensivo com Lucas, com Oscar, com Luciano e com Caleri, embora o André Silva seja o artilheiro da equipe. Bobadilha vai substituir a Pablo Maia, que passou por cirurgia e começa a fisioterapia na próxima segunda-feira. E nas laterais, talvez as principais dúvidas: Cédric ou Igor Vinícius na direita, o Wendel ou Enzo Dias na esquerda. A definição passa ainda por um trabalho neste sábado e outro no domingo, véspera da partida. Lembrando que o tricolor pode até ter vantagem se passar pelo Novo Horizontino na fase semifinal, de mandar o jogo no Morumbi. Mas para isso acontecer, precisa vencer no tempo normal e torcer para o Corinthians ser eliminado pelo Mirassol. É até bom, o Massa participou de uma live ontem sobre o FIDIC. Pode falar, fala Massa, melhor. Então, vamos lá. A questão do FIDIC é a seguinte: o São Paulo foi ao mercado, pegou um dinheiro para pagar suas dívidas bancárias. Era essa a informação que o São Paulo vendeu lá na época. Pagar as suas dívidas bancárias e o clube projeta arrecadar 240 milhões de reais num prazo de tempo. Uma hora era 1 ano, 1 ano e meio, 2, agora são 3. Ponto. Até aí tá tudo certo. O FIDIC está funcionando, entraram 135 milhões na conta, o São Paulo está otimista, acha que vai chegar nos 240 milhões, o mercado já nem tanto, mas isso é outra discussão, é discussão financeira, ambiente, tá? É outra discussão. Tá? O que me chama a atenção é o seguinte, que a dívida bancária, quando o FIDIC foi colocado, era de 281 milhões de reais. Agora ela é de 239 milhões de reais. Senhores, façam a conta. Se entrou 135 milhões e a dívida caiu de 281 para 239, o dinheiro foi utilizado para pagar outras dívidas que não aquelas mais graves, que asfixiam o clube. Tá ponto. O dinheiro não foi usado para comprar pasta de dente. Não foi, tá? É possível dizer isso com segurança. O fundo controla isso. Agora, o que tem é que foram pagos impostos, dívidas de custeio. O que é custeio? O custeio do Arnaldo. O Arnaldo tem 7 filhos, tudo estudando em universidade particular. É uma loucura. Isso tudo é custeio, entendeu? Tem custo. E aí o São Paulo usou com a autorização do fundo para pagar essas dívidas. E a dívida bancária segue ainda muito alta. Esse é o ponto, para mim, a respeito do controle que o São Paulo está colocando nas contas dele. Tá? Era possível ter avançado mais e a dívida bancária ter caído. Por que é importante a dívida bancária cair? Porque você ganha fôlego. A receita continua sendo 20. Se você paga de juros 7 e aí cai esses 20,
você paga de juros 7, cai esse 7 para 2, sobra 5 para comprar jogador, para investir no futebol. É isso aí. O professor Rafael Miranda fala, arrecadou 222 milhões, mas 40% não pode ser usado. A CVM trava. Os caras não sabem disso? Pergunta aqui o professor Rafael Miranda. Bom, no meio disso tudo, Arnaldo, tem... O que importa é o dinheiro que entrou para o São Paulo. É líquido 135 milhões, é o que a gente está dizendo aqui. Sim. Agora, tudo isso, o que disse o professor aqui, o Massini aqui, Arnaldo, no fundo está a falta, a incompetência absoluta do São Paulo em se comunicar. Né? Porque o que fica para o torcedor? Contratamos o Jamal Lewis e o Santi Longo, o Palmeiras contratou o Vitor Roque e a nossa dívida caiu só um pouquinho e o Palmeiras está voando. Mais ou menos, a comparação é mais ou menos essa. Eu sei que estamos falando de mundos diferentes, mas é um pouco isso para o torcedor comum. Pô, a gente economiza e não alivia nada. Estamos aqui pedindo nós para completar 10 e não acontece nada. Claro, porque não é uma coisa imediata, né? Por isso que a comunicação é falha, né? O Flamengo se reestruturou em 2 meses? Não, né? Por exemplo, né? Tô pegando uma situação. Mas é bom você voltar à janela passada do Jamal Lewis e Santilongo, porque a janela passada já indicava que o FIDIC viria por aí. O Casares já estava atrás desse projeto, sabendo que ele não conseguia diminuir a dívida, que a gestão dele no primeiro mandato só aumentou a dívida do São Paulo, né? Por investimentos no futebol também, por outras situações, por falta de venda de jogador, que a gente está falando, né? Futebol é o Palmeiras hoje, e era o Flamengo ontem, e o Botafogo quer ser, né? O mexer na base, o futebol é venda de jogador, né? Em qualquer lugar do mundo, sobretudo no Brasil, né? E o São Paulo deixou de vender jogadores. Então tem essa situação ao lado dessa novidade, que essa precisa ser mais explicada no FIDIC, que é mais complexa, e entender que é uma parceria com um estrangeiro para a base do São Paulo, que está contratando 16 jogadores, jovens de outros lugares, tal. Já está acontecendo alguma coisa na base do São Paulo que não está sendo explicado, né? Essa é a questão. E aí, o departamento de futebol profissional, vou ficar no profissional, porque de fato eu não sei os detalhes da parceria com o Grego, e acho que o presidente do São Paulo tinha obrigação de explicar essa, porque, né, todos os indícios são de que a parceria já está minimamente em funcionamento, né? Vamos ao futebol profissional. Desde o Santilongo e Jamal Lewis, o futebol profissional, o departamento de futebol profissional tem, naquela época, informalmente e agora formalmente, travas para mexer com o time. Entradas, saídas, diminuição da folha de pagamento, proibição de investimento em direitos federativos, tem um monte de coisa, né? E o departamento de futebol profissional do São Paulo está se adaptando. Aquela primeira janela foi um desastre, né, com os dois no último momento. E esse ano, já sabendo das travas, a direção de São Paulo fez de uma forma diferente para melhorar o time titular, que teve um desempenho razoável o ano passado. Ela trouxe alguns jogadores, 4 até agora, sobretudo 3 para o time titular. A questão Enzo Dias e o Wendel, talvez o São Paulo esperasse o Wendel. Aí surgiu a oportunidade do Enzo Dias, ele quis segurar, mas seriam 2 laterais e um meia. Era isso, 3 caras, né? O São Paulo faria uma janela com 3 caras. A ideia era com caras mais experientes, rodados, que pudessem entrar e titulares, porque o Rafinha era titular da direita, saiu, o Wellington era titular da esquerda, saiu, o São Paulo não tinha um meia, e ao mesmo tempo o São Paulo abriu mão de 17 jogadores. Esse foi o movimento do São Paulo no futebol profissional. O São Paulo vai andar pianinho esse ano. Não tem, mas assim, isso a gente tenta deixar claro aqui toda vez que a gente conversa. O presidente do São Paulo não esclarece isso para o torcedor, né? Então essa é a situação. Em vez disso, o São Paulo fica alimentando as discussões. Por isso que o Massini dava até risada. Se vai trocar o treinador, se o quarteto, não sei o que lá. O São Paulo vai ter limites
claros. Acho até, na minha visão, que o Vessone já falou sobre isso também, com o cinto apertado, ele não fez uma janela ruim até o momento, em termos de qualidade de jogador, não é a janela Jamal e Santilon, mas é evidente que ele não está entre os principais clubes do Brasil hoje. Ele não tem nem não está entre as 10 folhas de pagamento do país, né? Então, essa é a realidade, né? Não é uma realidade não permanente, mas é a realidade de 2025, sobretudo para o início. Só que quem está falando sobre isso aqui somos nós, outros programas e tal. A direção de São Paulo não explica, não esclarece, né? Não sabe lidar com... Eu acho que ela não sabe lidar, a gestão Casares, com notícias difíceis, né? Ele tem esse perfil na comunicação, como homem de marketing. Ele não sabe dar má notícia, ou notícia, não sabe. Quando tem uma boa notícia, ele aparece, certo? Se fechar o Thiago Mendes, provavelmente ele vai anunciar antes, né? Do São Paulo, né? É a característica dele. Agora, o que o torcedor precisa saber, não precisa ter a tabela do Excel do FIDIC ou da parceria, quer saber da realidade financeira do São Paulo e da tal parceria com a base. Ele precisa esclarecer a obrigação dele, a obrigação do presidente do clube. A gente vai falar já do Corinthians, só repassar para o Massa, porque tem outra informação aí ainda sobre o FIDIC, mas acho que o São Paulo chegou no momento que não é boa ou má notícia. A melhor notícia para o São Paulino é clareza. Sim. É isso. Né? Quando você vai no médico, o cara está doente, em estado terminal, a melhor coisa que o cara pode ouvir é a verdade do médico que está lá. Não adianta o médico falar, você tem um mês de vida, mas pode ser que você dure 10 anos. Não, cara, tem que ser claro para o paciente. E acho que a melhor coisa para o São Paulo agora seria a clareza. Mas, Massa, mandam mensagens aqui, falando com detalhes ainda. O Renan fala assim, Massa, a dívida está descrita nos informes do fundo. 184 milhões são acima dos 250, meu nobre, diz ele. E tem gente falando que 40% desse fundo, dessa grana, está retida. Então, 135 é o que está liberado. Não, a informação que eu tenho, que vou divulgar a vocês, vou repetir. O que entrou nos cofres do São Paulo, do FIDIC, foram 135 milhões de reais. E a informação é que a dívida bancária, sim, subiu, pulou, né? Caiu, era 281 quando o fundo foi lançado e agora é de 239 milhões de reais. Essa é a informação que eu tenho, que o programa apurou, Rodrigo Matos, inclusive, no Finanças do Esporte, lá no outro CNPJ. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nesta segunda-feira, né, contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Alisson, Bobadilha e Enzo Dias, Oscar, Lucas Moura e Caleri. Então essa provável escalação do São Paulo, né, pessoal, é com 3 zagueiros. Vamos ver se confirma, né, pessoal? Até porque o São Paulo vai jogar em casa. E eu não tenho certeza, né, se o Zubeldia vai escalar realmente os 3 zagueiros ou vai querer escalar o quarteto, né, pessoal? Já que o São Paulo vai jogar em casa. E o São Paulo recebeu, né, pessoal, um dinheiro do FIDIC, o Fundo de Investimento, mas a informação ainda está meio bagunçada. Algum jornalista fala que o São Paulo recebeu 222 milhões de reais, mas tem 40% bloqueado. Outro jornalista já fala que o São Paulo recebeu 135 milhões de reais. Então não dá para confirmar, né, pessoal, qual o valor exato, mas vamos ver se o São Paulo começa a quitar suas dívidas bancárias. Até porque alguns comentaristas falam que o São Paulo devia mais de 280 milhões para os bancos e depois de receber esse dinheiro, né, pessoal, o valor caiu apenas para 239 milhões. Então, não adianta nada o São Paulo começar a receber esse dinheiro e mesmo assim a dívida não cair, né, pessoal? E para esse jogo aí de segunda-feira, o São Paulo vai ter o retorno do atacante Ferreirinha, recuperado de lesão. O Alisson também está de volta, né, pessoal? Depois de ser poupado nos 2 últimos jogos do São Paulo. Então o São Paulo vai ter força máxima, né, para esse jogo contra o Novo Horizontino, exceto o Pablo Maia, que fez cirurgia, né, pessoal? E deve ficar fora dos gramados entre 4 a 6 meses. O São Paulo tentou fechar aí com o volante Thiago Mendes, né?
mas não deu certo. Agora o Tricolor espera fechar um pré-contrato com ele para ele chegar livre no mercado no meio do ano. E o Tricolor trouxe um pacotão de reforços para a base nesta janela de transferência. Ao todo foram 16 chegadas, que contabilizaram tanto jogadores do Sub-20 quanto categorias mais jovens, do Tricolor. E as contratações, por sua vez, foram feitas pensando a longo prazo, isso olhando em dois caminhos: aproveitar promessas no elenco profissional, como visto por muitas temporadas, e pensar até mesmo em lucrar com eventuais vendas no futuro. Entre alguns nomes importantes que o clube trouxe nesta janela estão jogadores com passagem pela seleção brasileira, como Isaac Silvestre, que chega em definitivo após passagem pelo Bragantino, e Matheus Ferreira, ex-Vasco, e que vem como empréstimo, mas com opção de compra. Outro jogador que chamou a atenção foi Juan Manuel Portes, colombiano de 18 anos, que estava no Envignato FC, da Colômbia. E após essas várias contratações para a base do São Paulo, tudo indica que em breve o Tricolor deve anunciar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E não é como alguns comentaristas vêm falando, pessoal, que a base do São Paulo vai ser vendida. É apenas uma parceria de 10 anos. O Tricolor vai ficar com 75% das vendas nos primeiros anos e 60% no fim. Então, na minha opinião, é um ótimo negócio. E tem alguns comentaristas aí falando, pessoal, que o São Paulo parou de vender os jogadores da base. Só que esses mesmos comentaristas defendem a permanência do Zubeldia, que é sim um inimigo da base. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais, porque não teve muitas oportunidades com o Zubeldia. Agora o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike também não vem jogando, pessoal, nem no Campeonato Paulista. Se não for testado no Campeonato Paulista, vai ser testado aonde? No Campeonato Brasileiro? Numa Copa do Brasil? Que não faz nenhum sentido. Então esses mesmos comentaristas, pessoal, que fala, é os mesmos que defendem o Zubeldia, que vem falando que ele tá certo, que tem que utilizar esses garotos mesmo aos poucos, que não sei o quê. Então não dá para entender. E na minha opinião, se o São Paulo foi eliminado nas quartas de final ou numa semifinal de Campeonato Paulista, o Zubeldia tem sim que ser demitido. É um treinador muito fraco, que escala mal o time, substitui mal e não utiliza, pessoal, esses jovens da base. Do que adianta o São Paulo ter todo esse investimento e ter a melhor base do Brasil nos próximos anos, se tem um treinador que não utiliza, pessoal? Não faz nenhum sentido. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Como andam as negociações entre o Tricolor e a W Torre para a reforma do Morumbi? A notícia não é boa. Há enorme dificuldade para um acordo entre São Paulo e a construtora. Eu diria para você que a coisa nunca esteve tão fria quanto atualmente. A última reunião em dezembro não garantiu qualquer avanço. E a verdade é que o São Paulo está praticamente desistindo de levar adiante aquele acordo de cavalheiros que havia sido selado no fim do ano de 2023. Na oportunidade, meio às pressas, Júlio Casares acabou por divulgar que tinha a intenção, ao lado da W Torre, de fazer uma grande reforma do Morumbi, tornando o estádio São Paulino uma das arenas mais modernas do mundo. A ideia era repetir o que o River Plate fez no Monumental de Núñez, rebaixando o gramado e criando mais uma arquibancada, que aproxima o torcedor do campo. Mas tudo pegou quando a W Torre começou a discutir com o São Paulo as contrapartidas para um investimento que giraria entre 500 e 800 milhões de reais. A construtora, por exemplo, exigia que o gramado fosse sintético, até porque, para tentar recuperar esse investimento, a W Torre pretendia fazer uma série de shows ao longo das temporadas. O São Paulo não gostou desse ponto. Depois, W Torre e São Paulo também divergiram em relação ao calendário. A chave do Morumbi seria de quem? Do São Paulo ou da W Torre? A W Torre precisa, para fazer o projeto se tornar viável, realizar o máximo de eventos possíveis, o que obrigaria o São Paulo a perder jogos importantes dentro de casa. Isso também não foi bem avaliado, especialmente entre aliados do presidente Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Até a venda recente dos name rights do estádio não pegou bem. O São Paulo se associou ao BIS,
vendendo o nome do estádio para Morumbis. Isso, de acordo com a W Torre, também prejudica o projeto, porque uma das fontes de receitas que a W Torre teria seria de vender os name rights. Só que fica muito mais difícil você vender um name right que acaba de ser comprado por uma outra empresa. Essa troca constante de nomes do estádio costuma dificultar uma nova negociação. E aí, diante desse cenário, dá para dizer para vocês que o São Paulo praticamente abandonou a possibilidade de fazer uma reforma via W Torre. O projeto principal hoje, aquele que tem consumido todo o investimento dos dirigentes tricolores, tem respeito ou desrespeito às negociações com o Evangelos Marinax, que promete investir 100 milhões de dólares na base, mas também no elenco profissional, uma parte dessa grana no elenco profissional para contratação de jogadores. Não dá para dizer que é uma SAF propriamente dita, mas o que mais se aproxima disso. Você gosta da negociação com o Marinax? O que pensa sobre as contrapartidas exigidas pela W Torre? Dá para levar adiante essa história ou é melhor abortar? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Tem jogadores lá. E por falar em volante, eu quero te falar de um volante agora que vem do Del Valle aqui para o São Paulo, que o volante ele aparentemente é bom de bola, ó. É o Matthew Dias, ou Mateu Dias, é um volante do Del Valle que vem pro tricolor seguindo essa onda de contratações que o São Paulo tem feito. Então o São Paulo tem feito várias contratações colocando ali na equipe de base, né? Inclusive, lembra do Pedro Falvella, que eu falei pra vocês? O Pedro Falvella, que batido no peito pelos dirigentes aí, pelos assessores dele de carreira, que chamam os empresários do futebol. Os caras disseram que o Pedro Falvella, ele é o novo Martinelli. O próprio Martinelli foi descoberto por esse mesmo grupo aí de empresários que agora descobriu o Pedro Falvella. O cara também estava no Ituano, o São Paulo foi lá e comprou ele e trouxe já pra categoria de base. E agora o São Paulo traz aí esse menino Matthew Dias aí, Mateu Dias, que vai jogar, ser um volante do São Paulo também em categoria de base. Vale lembrar que o São Paulo estava tranquilaço com o Ibali, Negruti e com o Hugo também, ali no campo dos volantes, ali daquele setor defensivo do meio campo. O Hugo, ele se machucou. O Negruti veio pro time principal e o Ibali, ele foi emprestado. Então, quando o São Paulo devolve lá o Santiago Longo, vende o Gabriel Neves, vai tentando se desvencilhar de um monte, não renova com o Lisieiro, quer afastar o Luan. O São Paulo, ele fica com alguns volantes faltando, né? Nós tivemos o Luiz Gustavo machucado, Pablo Maia machucado, o Alisson, que muitas vezes não demonstra estar naquela sua melhor forma, não está ainda, não só na melhor forma, como também o Alisson, ele tem dores, assim, onde foi a cirurgia dele, ele teve aquela fratura. Então, ter um volante pra categoria de base, eu acho legal. Eu preciso saber quanto que o São Paulo está gastando nesses jogadores aí, porque é legal pra caramba, você fala, veio o Matthew Dias, veio o Pedro Falvella. A coisa tá ficando legal, são jogadores que reforçam a categoria de base e o São Paulo tinha mesmo dito que iria fechar com o Evangelos Marinax para reforçar a categoria de base. É um dos planos do São Paulo. Eu olho nos teus olhos aqui e eu falo assim, ó, tranquilamente, gente, pra mim, reforçar a categoria de base é importante, mas fabricar o jogador na categoria de base, pra mim é mais importante do que você ficar nesse comércio, comprando jogadores do Grêmio, Palmeiras, Ituano e tal, pra trazer pro São Paulo. Pra mim, concordo que o cara vem meio pronto, mas o São Paulo tem todos os instrumentos, o maquinário pra formar o jogador. Por que ficar comprando? Daqui a pouco pode aparecer uma dívida aí que você fala, rapaz, o São Paulo se apertou no profissional e também na base. Por que na base se apertou? É o custo mensal da manutenção dos jogadores? Não, é porque comprou muito caro lá fora. Já pensou isso? Então, realmente, o São Paulo ele tem que tomar muito cuidado com essa categoria de base e fazer um trabalho muito bem feito por ali, não é verdade? Gente, olha só, eu quero falar com vocês também desse rapaz aqui, o craque colombiano Meia Ruan. Ruan,
Ele é um meia colombiano que vem pro São Paulo também com o status de craque. O último meia colombiano que veio pro São Paulo com status de craque era o James Rodrigues, né? Mas claro que o James, ele realmente é craque, ele realmente não deu certo no São Paulo. Dá pra culpar A ou B agora? Acho que até dá. Mas vamos pensar que o James jogou no Real Madrid, Bayern de Munique, na Colômbia joga muita bola até hoje. Então ele não é um jogador que você fala, pô, o São Paulo tá zoando, né? Tá zoando com a nossa cara, foi comprar James Rodrigues. Eu acho que muito menos arriscado foi o James do que o Galopo, sabe? Porque o Galopo você não sabia mesmo quem era. O James já sabia-se quem era. Daria para o James tentar jogar no São Paulo, que ele joga na Colômbia? Aí eu acho que a coisa ficaria muito boa. Pena que o James não quis. Agora o Juan, ele vem com 18 anos. E aí também pode compor ali a equipe de base. Mas vocês ouviram a idade que eu falei? Eu falei que o Juan, meia craque colombiano, promissoraço pro futuro, ele tem 18 anos. Lá no Palmeiras, nos seus times rivais, nosso Flamengo, Corinthians, os caras estão jogando já no profissional com 18 anos. Não é que o cara tá assim, só equipe de base e tal, e paciência, só equipe de base. O São Paulo, o cara com 18 anos, no Palmeiras é campeão brasileiro. No Palmeiras é titular e é convocado para a seleção brasileira. No São Paulo, 18 anos, você fala, mas olha, espera, não tá pronto, transição. Tem que ter gente mais competente fazendo essa transição no São Paulo, né? Tem que ter caras melhores. 18 anos no São Paulo tem que ser igual no Palmeiras. Cara que olha pra zaga do Botafogo lá, pro Barbosa lá e pro Bastos e fala, eu vou passar porque eu sou mais forte que você. Não é assim? Claro que o Barbosa e o Bastos são fortes mesmo, mas essa molecada do Palmeiras que chega e cai pra cima igual o Hendrick, eles nem olham quem tá do outro lado. O Estevão, eles chegam e passam e vão pra cima. Esse moleque do Santos aí agora, esse Guilherme, joga pra caramba também. Chega no São Paulo, não, minutos. Vai ter minutos em 2025, um cara igual o Rian. Então o São Paulo dá uma aloprada. O São Paulo, ele faz um pouco de contramão do mundo, quando era pro São Paulo estar realmente nadando de braçadas aí, como equipe de base das que mais forma, e pudera também. Agora o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e campeão da Copinha. E essa safra é a menos utilizada. Muitos times por aí usando a safra do São Paulo e o São Paulo emprestando, encostando jogadores que foram campeões. Você olha pra cara do Rian Francisco lá, olha pro Lucas Ferreira e Matheus Alves, os caras estão prontos. Até o próprio Negrutti, mas não, precisamos comprar o Thiago Mendes hoje. Gente, até o momento da gravação deste vídeo, tive que vir gravar antes de ter o desfecho do Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele não veio pro São Paulo ainda. Pode ser que ele venha até o fim do dia? Até pode, o São Paulo pode anunciar. Assinamos com o Thiago Mendes, o Al Hilal aceitou as condições, o Thiago Mendes aceitou as condições, vamos pagar pouquinho agora para ele em 2025, 2026 ele vai ganhar mais, né, estará mais velho, vai ganhar mais. 2027 ele estará bem mais velho e vai ganhar bem mais. O São Paulo faz o que não deveria fazer. Deveria pagar bem para ele agora,